Fala galera, beleza? Começando aí mais uma live. Acho que é a nossa 14ª live, até já perdi a conta. Vamos esperar a galera entrar aí. Então, Amadeus Saraiva entrou, Luiz OBM que tá sempre aí com a gente, Saleira Racing, forte abraço, Pedro, Patrick, Alfredo também, sempre nessa. Brunão também tá em todas. Boa noite aí, galera. Alisson de Curitiba, Paraná, boa. Dente Andrade, forte abraço. E o churrasco, hein? Beleza, galera? Vou esperar a galera entrar. Pessoal, hoje a live, então, se a gente fosse ver no detalhe mesmo, a gente tá com uma correria tão grande de trabalho que talvez a gente nem pudesse estar fazendo live. Mas como o compromisso é grande com vocês aí, a gente não vai deixar de fazer essa live. O escritório tá meio diferente hoje, né? Aí, ó. Não tô bem no escritório. Show de bola. Galera, qual que é a ideia da live hoje? A ideia da live hoje é aproveitar para mostrar para vocês aqui um pouco de uma eletrônica de um carro de corrida. Beleza? Então a gente tá aqui na oficina do pessoal da MC Tubarão, aqui em Campo Bom, no Rio Grande do Sul. E a gente tá aqui dentro da BMW, beleza? Então, vou mostrar bastante coisas dela para vocês, da parte da eletrônica, né? Então, assim, a ideia é mostrar chicote, os módulos que tem e aproveitar para tirar diversas dúvidas da galera a respeito dos módulos que a gente usa aqui, tá? Então, esse carro aí para a galera entender, tá? É uma BMW E87 e essa BM a gente tá usando um motor N55, tá? Totalmente original, o motor é totalmente original, tem nada mudado. Únicas diferenças são os coletores de admissão de escapamento e também turbo e wastegate, beleza? Mas da parte do motor em si não tem nenhuma diferença, beleza? Então, essa é a live de hoje, vai ser uma live assim mais mostrando as coisas que assim, geralmente a gente nas nossas lives a gente não tá direto com o carro. Hoje a gente vai mostrar aqui direto no carro, beleza? Esse carro aqui, a última corrida que foi feito foi ano passado, no final do ano. A gente fez 3 corridas com ele. A primeira foi em Interlagos em dezembro de 2018, certo? A gente fez segundo lugar na categoria. A gente teve um problema de pressão de óleo durante a corrida e daí a gente acabou perdendo alguns tempos e a gente não conseguiu ficar em primeiro. Daí a gente fez a segunda corrida, foi às 6 horas de Iguaporé. Ano passado a gente fez P1, foi uma corrida bem disputada e depois a gente também ganhou as 2 horas de Tarumã. Então um carro bem legal para mostrar para vocês aí, que a gente já trabalhou bastante. E o motor é muito massa, pessoal. O motor é muito massa, é um 6 cilindros turbo da BMW. Ele tem comando duplo variável. Então, já que a gente tá no carro, né, vamos parar de ficar mostrando minha cara feia aqui. Vamos mostrar direto o que a gente tem aqui nesse carro, tá? Então, como esse carro tá parado há muito tempo e a gente tava trabalhando aqui, mandando bala, a gente não vai conseguir ligar ele e tal, mas deixa eu já marcar a primeira pergunta aqui. Mas tem muita coisa massa para mostrar para vocês aqui, beleza? Então vamos lá, deixa eu marcar aqui. Vamos lá. O que a gente tem aqui? Primeira coisa, a gente tem aqui na cara já um dash C127, beleza? Então esse dash aqui que tem o case em alumínio, a tela em 7 polegadas, a gente tem os shift lights, certo? Aqui como que a gente faz, né? Então, eu não vou conseguir mostrar ligado para vocês, mas eu consigo mostrar todos os detalhes de chicote e os módulos, beleza? Então, aqui, nesses LEDs, normalmente a gente usa para os shift lights, normalmente, e aqui a gente coloca alguns alarmes, perfeito? Então, sempre que tem alarmes, a gente deixa piscando esses LEDs laterais, perfeito? Aguenta aí, Rodrigo, que eu já respondo sua pergunta. Vou mostrar o motor daqui a pouco.
A gente já deixou o capô aberto, tô sozinho na oficina aqui. Aqui, do lado do nosso C127, a gente tem um keypad da Motec, beleza? Então, esse keypad aqui, não sei se todo mundo conhece, mas a função dele é substituir todas as chaves do carro. A única chave que a gente tem no carro que de fato é a chave geral, beleza? E o que é legal? O chicote dele é extremamente simples, ó. É um conector de 4 vias que chega aqui atrás dele, ó. Tá? Tá aqui ele montadinho, tá? Keypad. Beleza? Então, pensa comigo aqui, a gente tá substituindo 15 chaves e botões, perfeito? E a gente chega só com 4 fios. Então, a elétrica já começa a ficar assim, é muito mais simples, tá? Imagina a gente ligar 15 chaves e botões aqui, né? Seria um chicote muito grande com muitos fios pra gente ligar tudo isso aqui. Vamos dar um oi pra galera aí, bastante gente entrando, show de bola. O que a gente tem aqui nesse keypad, né? Então, o keypad normalmente ele vem sem os adesivos, tá? Isso aqui são adesivos que a gente cola aqui, tá? Por quê? Porque ele é totalmente configurável, certo? Então, se a gente quiser fixar ele na vertical, a gente pode fixar ele do jeito que a gente quiser e a gente vai... Se eu quero que a ignição, ao invés de ser aqui, fosse aqui, eu posso configurar ela aqui também, entendeu? Eu posso mudar a posição dos botões e tudo mais. O que é legal também? Esses botões, eles não são apenas ligado e desligado, certo? Apesar de que aqui você tem você sente aqui, ó. Não sei se vocês conseguem escutar. Então ele é um botão só de ligar e desligar, mas a lógica dele é totalmente programável. Então o que acontece? Deixa eu dar um exemplo de algum botão aqui, certo? Por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui é o botão da bomba de combustível. Vou contar como que é a lógica desse botão, tá? Como que ele funciona? Na verdade, a bomba de combustível, uma maneira muito comum da galera ligar é ligar de uma maneira temporizada. Então, ela vai ligar automaticamente desde que a ECU meça a rotação do motor, perfeito? Só que daí tem o seguinte detalhe, né? É importante para a equipe do carro de corrida. Depois eu posso mostrar também a parte de trás aqui, que é bem legal, o conector das bombas. A gente colocou um conector que, olha só a galera de chicotes aí, é um conector que é soldado, tá? Aquele conector é soldado. Mas, já vou fazer uma pergunta, tá? Muita gente critica a solda e tudo mais, e bababá, e bababá, beleza. Mas e aí? Eu a pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: esse conector precisa ser soldado. Alguém sabe por que a gente utilizaria um conector com solda no carro? Não por clipagem, com os terminais você tem que soldar. Olha aí, o Rodrigo comentou fora que deve contribuir no alívio de peso. Com certeza, o keypad está falando, né? Olha aqui, deixa eu ver nas perguntas, que eu tô sozinho hoje aqui. Na verdade, o Vitor tá comigo, só que ele tá trabalhando, né, cara? Então ele tá fazendo uma outra coisa que, se tudo der certo, a gente mostra pra vocês também. Vamos ver aqui. Ela se comunica somente com o PDM e pode ser ligada em caixas relés normais. Assim, Matt, o keypad, ele tem 4 fios e, portanto, ele é apenas CAN, tá? Então, como que ele funciona aqui? Quando você aperta um botão aqui, ele manda um comando CAN. Ele manda um comando na CAN, né? Legal que a gente já falou para vocês sobre CAN na live passada. Então, já dá para ter uma noção, assim, para quem ainda não manjava muito do assunto. Então, todos os comandos... Isso aqui é uma aplicação prática que eu nem lembrei, né? Na live de CAN. Mas, por exemplo, pelo fato, ele só consegue ter um chicote simples assim, porque é CAN, beleza? E daí, uma caixa de relé normal, o acionamento não é via CAN, então você não consegue usar esse keypad. Existem caixas de relés mais modernas que tem CAN também, tá?
Eu nunca usei. Provavelmente essas caixas devem ter alguma maneira de você programar a CAN, ou ela é padrão, não sei, tá? Mas o KeyPad ele precisa ser usado por qualquer dispositivo que tenha CAN configurável. Então, não necessariamente um PDM, que nem você perguntou, né? O Matt perguntou, se comunica somente com o PDM? Você pode, por exemplo, comunicar ele com o Dash, pode comunicar com uma ICU, que tem uma CAN programável, certo? Então, por exemplo, aqui vocês podem ver, ó, isso aqui são comandos que vão para o Dash, nem passam para o PDM, né? Isso aqui é para trocar a página de Dash, isso aqui para mudar o brilho do Dash, certo? Tem muita coisa que vai para o PDM e tem muita coisa que vai para a ICU. Por exemplo, aqui, ó, isso aqui é um botão de liga e desliga do controle de tração, tá? Que é um botão que muita gente não acha que é importante, mas eu enxergo ele como todos os projetos que a gente tem controle de tração, a gente deixa esse botão, tá? A gente não tira ele. Por quê? Porque a gente pensa o seguinte, qual que é a ideia dele? A ideia é on-off, ligado ou desligado. Você não regula nada ali, certo? Ah, mas você não tem uma chave de regulagem? Tem, tá aqui, ó. Esse aqui é o volante da BM, tá? Tem aqui uma chave TC, né, do controle de tração. Aqui a gente regula as posições, tá, do controle de tração, certo? Só que ali você não liga ou desliga o controle. Para que serve esse botão aqui de liga e desliga do controle de tração? Alguém arriscaria dizer aí? Vamos ver o que mais a galera falou. Vibração, resistência, menor vibração, melhor contato elétrico. Vamos ver o que mais. Ia ter uma live mais completona de Redcam com um parceiro de vocês, não deu certo? Vai ter semana que vem, quarta ou quinta-feira. A gente não divulgou ainda, mas a gente vai comparar. A gente vai fazer essa live de Redcam sim, pessoal. Pode ficar tranquilo. CAN salva a vida, com certeza. Então, qual que é a ideia? Por que a gente usou um conector? Ó, o Matt já respondeu a do Traction Control. Caso der defeito em um sensor de velocidade. Exatamente isso. Qual que é a ideia? Tá? Na Motec, se você tem um problema no sensor, na grande maioria das vezes, a ICU vai identificar e vai esquecer aquele sensor, certo? Só que pode ser que por algum motivo dê um problema e não consiga diagnosticar uma falha no sensor e aquilo atrapalhe o controle de tração, certo? Por isso a gente deixa esse botão, perfeito? Então, por exemplo, o carro está andando num treino e daí o piloto reporta, olha, o motor está falhando. Primeira coisa que eu falo, desliga o controle de tração. Assim o cara aperta aqui, certo? Aparece no dash aqui, fala, ó, controle de tração desligado, beleza? Daí, se continuar falhando, a gente sabe, ó, não é o controle de tração, tem alguma outra coisa, certo? Que pode ser, por exemplo, power shift, né? Essa alavanca aqui, essa aqui é a alavanca, né? O câmbio sequencial. A gente tem um sensor aqui, ó. Vou mostrar para vocês, tá? Tá aqui o sensor, né? Que é uma célula de carga. E dependendo de como você mexe a alavanca aqui, se é para frente ou para trás, para subir ou reduzir, ele dá um sinal de tensão para a galera entender quando ela tá parada ali. Ela fica em 2,5 volts aproximadamente, 2,5. E daí se você faz o upshift, ela vai subindo até 5 ou ela desce para 0, né? No sentido do 0, né? Quando você reduz, certo? Então, a estratégia de gear shift também corta o motor, assim como o controle de tração. Por isso que é importante você também ter um botão, que a gente coloca esse aqui, porque eu não achei nenhum adesivo melhor, mas é o que desliga o power shift, tá? A gente nunca precisou desligar controle de tração nem power shift. E eu já sofri casos de problema em sensor de velocidade de roda e problema em célula de carga, tá? Mas ambos esses problemas, a ICU percebeu, fez o correto diagnóstico de que estava com problema no sensor e ela esqueceu aquele sensor automaticamente, perfeito? Mas mesmo assim, eu gosto de deixar esses botões, sabe? Para evitar aquele negócio assim, de você falar, o cara falou, o carro estava falhando. Será que não é controle de tração? Daí você fala, não, a ICU automaticamente ela
ela elimina esse problema. Vai sobrar uma dúvida, sabe? Então eu acho muito importante você ter essa opção do piloto ir lá e manualmente desligar para ele falar, olha, eu desliguei e continua falhando, sabe? Esse é um negócio bem importante que você pode fazer com esses botões. Mas esses botões são botões simples, perfeito? Eu vou explicar para vocês que eu estava explicando a lógica aqui do botão main, tá? Só deixa eu... Cara, tô com tanta coisa na cabeça, eu vou responder a outra pergunta que eu fiz pra galera, tá? O pessoal já estava respondendo. Sobre um conector que a gente usou nesse carro, que tem solda, tá? É o conector que ele faz o seguinte. Esse conector, as bombas... nesse carro, tem bombas de combustíveis internas no tanque, perfeito? E daí, a gente coloca um conector que é um conector hermético, certo? Qual que é a sacada desse conector hermético? Ele tem os pinos soldados para você ter uma vedação maior, perfeito? Então a gente, em vários vídeos que a gente falou sobre chicote, a gente já comentou que a importância da crimpagem, que a crimpagem é um processo mais robusto do que a solda, principalmente para aplicações motorsport. Mas pensa, se você quer ter uma vedação total, porque se você está fazendo um furo no seu tanque de combustível para instalar um conector, certo? Se você tiver um conector que você pode inserir ou remover um terminal, você pode ter um problema de vedação ali, certo? Esse conector, inclusive, ele é até mais caro do que alguns conectores Autosport que a gente usa. E é com solda, certo? Então eu lembro que quando eu comprei esse conector, eu falei, a gente recebeu, eu falei, nossa, pedimos errado, cara. Veio com solda, que merda. Pagamos uma fortuna nisso aí. Daí depois que a gente se tocou, né? Pra ser 100% vedado mesmo, você não tem nenhum furo ali no conector, né? Faz todo sentido, né? E depois eu vou mostrar o conector para vocês lá. Beleza? E galera, aproveita e manda pergunta aí. Deixa eu ir acompanhando aí. Se a galera tiver alguma pergunta, manda aí. Voltando para a lógica desse botão, tá? Para vocês entenderem a sacada do que pede, né? Então aqui você pode configurar, por exemplo, em um botão só, para substituir uma chave de 10 posições, por exemplo. Então como que funciona? Você aperta o botão, ele vai dar 1, daí você aperta de novo, ele conta para 2, e ele vai contando, certo? Isso você pode usar para uma configuração de 10 níveis de boost num motor que tem boost control. Você pode substituir essa chave rotativa aqui, por exemplo, que é uma chave de controle de tração. Se você quiser, você pode pôr um botão que você vai apertando e ele vem somando, certo? Ou você pode também pôr um mais e um menos, e um sobe, outro desce, enfim, é muito configurável, tá? Esse botão aqui, por exemplo, é o Start Stop, como que ele funciona? Você dá um toque, ele faz o PDM faz todas as conferências, tá? Isso que é muito importante, que talvez, que eu não expliquei, talvez a galera não saiba. Não é o que pede aqui que vai fazer todas as lógicas e tudo mais. Isso aqui é apenas um painel de membrana que manda o sinal via CAN, perfeito? Aí, quem recebe o sinal é que faz toda a lógica, entendeu? Então, que nem eu falei, tem botões que a gente manda para ECU, tem botões que a gente manda para o Dash, tem botões que a gente manda para o PDM, perfeito? Então, a gente vai fazendo a lógica que a gente precisar, certo? Nesse aqui da bomba de combustível, voltando para a bomba de combustível, né? Que nem eu falei, a grande maioria das pessoas usa um relé temporizado para a bomba de combustível. Então, mediu rotação, a bomba de combustível Não, William, vou responder sua pergunta. Isso aqui é mais a ideia desse water aqui é que é uma bomba d'água elétrica, tá? Esse adesivo aqui, ele confunde mesmo, tá? Isso aqui é uma bomba d'água elétrica. Então, o que acontece? Aqui a gente consegue programar ela para
para ligar a bomba d'água mesmo com o motor desligado, né? E caso a equipe queira, por exemplo, parou nos boxes, o motor está um pouco quente ainda, pode colocar um ventilador na frente do carro e ligar a bomba d'água, né? Que vai esfriar, né? Quando você tem uma bomba mecânica, se você desliga o motor, não tem como você baixar a temperatura do motor, né? Porque não está circulando água, né? Então, quando você usa uma bomba d'água elétrica, você tem essas vantagens, né? De você também poder colocar uma programação para o seguinte: se a temperatura da água está muito alta, quando você desliga o motor, ela mantém a bomba d'água ligada por 1 minuto, por 30 segundos. Você consegue fazer esse tipo de programação que é muito legal, perfeito? E então, respondida aí a pergunta do William. Então, voltando para a bomba de combustível, qual que é a sacada? O pessoal faz o acionamento temporizado, perfeito? Então, mediu rotação, liga o relé da bomba de combustível, desligou a rotação, parou de medir a rotação, dá uns 2 segundinhos ali, desliga, perfeito? Desculpa. O que a gente fez aqui? Tem o seguinte detalhe: às vezes a equipe precisa drenar o tanque de combustível. Quem trabalha com carro de corrida sabe disso. Quem não trabalha, vamos lá, back to basics. Às vezes a galera quer tirar todo o combustível do tanque para trocar de combustível, ou os caras podem querer medir o consumo do carro, medindo direto ali no tanque, certo? Então o cara coloca 20 litros, dá algumas voltas rápidas, esgota o tanque para ver quanto sobrou, certo? Algumas maneiras que algumas equipes podem fazer. E daí é importante drenar, a equipe precisa ter a possibilidade de ligar a bomba de combustível com o motor desligado. Essa é a sacada. Então, relé temporizado, bomba de combustível e tudo mais, é legal, é importantíssimo, a gente sempre faz isso, mas é importante você ter uma chave que a equipe possa ligar e desligar a bomba de combustível, certo? Então, daí quando o cara vai fazer o chicote, vai fazer elétrica, às vezes ele precisa ligar aquele relé com o sinal temporizado da ECU, né, o output temporizado, e colocar ali em paralelo uma chave, perfeito? Para ligar e desligar aquele relé. Aqui a gente faz um negócio bem mais simples. Como que funciona? A bomba de combustível ela liga sozinha. Virou arranque, ligou a bomba de combustível, perfeito? Agora, se a equipe quiser apertar esse botão aqui com o motor desligado, ele funciona, liga uma bomba, se ela aperta de novo, desliga a bomba 1 e liga a bomba 2, perfeito? E se ela aperta de novo, liga a bomba 1 e a bomba 2. Então é uma maneira de drenar o tanque, perfeito? Mas também de testar as bombas de combustível, perfeito? Vamos ver aqui que o Rodrigo falou. Os carros estão ganhando, agora os carros estão roubando no combustível, fazendo tirar. Exatamente. Também muito comum em corrida aí, bem lembrado pelo Rodrigo. É comum que a galera, quem está ganhando corrida, o pessoal fala, eles querem fazer algum teste do combustível para ver se não tem algum combustível que esteja fora do regulamento. Então é importante você poder ligar a bomba de uma maneira remota. Então no Keypad fica muito fácil, porque eu não preciso pegar nenhuma chave, nada. A sacada é a seguinte: esse botão aqui, ele só funciona se o motor está desligado, perfeito? Então o piloto, a gente fez um sistema automático para bomba de combustível que o piloto nunca precisa ligar e nem mudar de bomba de combustível, perfeito? Por que mudar a bomba de combustível? Back to basics, tá? Em carro de corrida, normalmente se tem 2 bombas de combustível, perfeito? 2 bombas de pressão, tá? Tem também as bombas de CAT, tá? Que é o que tira, é a bomba que tira o combustível do tanque e manda para um tanque auxiliar que chama CAT Tank, que é um tanque que ele não sofre ou sofre menos que o tanque normal com aceleração lateral. Galera, se vocês quiserem que eu explique por que tem um CAT Tank em carro de corrida, back to basics, aproveita e pergunta aí, tá? Que eu explico, sem problema nenhum. Vamos mostrar um pouco do motor pra galera aí, então. Então, a gente já mostrou o dash, beleza? Tá aqui um C127, o tamanho de tela dele é muito legal.
A gente, até hoje aqui, a equipe deixou o adesivo de proteção aqui, então isso aqui que vocês estão vendo não é risco, não, é só uma sujeirinha do adesivo de proteção, tá? Mostramos o que pede 15 botões aqui, perfeito? Vamos mostrar o motor aqui, ó. Então deixa eu sair do carro aqui. Vamos lá. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o motor N55 da BMW, tá? 6 cilindros, 3 litros. Vamos responder aqui a pergunta. As duas bombas trabalham tanque sem quebra-onda. Então, não sei como que é o tanque aqui, deve ter quebra-onda sim. Mas daí sempre nos carros de corrida tem esse segundo tanque auxiliar, que é um tanque que ele tem uma capacidade volumétrica, né? Ele tem um volume menor de combustível lá dentro, mas ele é mais na vertical, assim, ele tem uma área pequena. Então quando você está em curva, é difícil você não conseguir puxar combustível, né? Nas bombas de pressão. As bombas de pressão são ligadas direto no cat tank. Uma outra pergunta do Matt, vamos lá. As duas bombas trabalham juntas ou uma funciona como reserva? Normalmente uma funciona como reserva, tá? Tem projetos que daí o cara trabalha com duas bombas por conta de necessidade de vazão de combustível mesmo, tá? Daí o cara tá com um motorzão, ele precisa de duas bombas para dar conta. Agora, muitos projetos trabalham com duas de maneira que uma seja reserva, tá? E daí a estratégia que a gente faz é a seguinte, automática. A bomba 1 liga, se falhar a bomba 1 ou baixar a pressão de combustível, automaticamente a bomba 2 liga, perfeito? Então nesse carro aqui, por exemplo, aquele botão o piloto nunca aperta. A nossa filosofia nos projetos que a gente faz é tentar fazer o negócio mais... Nossa, o cabelo tá foda, que sorte que a galera não liga. Fazer o projeto mais automático possível. Então o piloto ele tem que entrar no carro e acelerar, cara. Entendeu? O cara não precisa pensar que ele tem que ligar a bomba de combustível, que ele tem que fazer nada, certo? É sentar no carro, o cara faz o seguinte, liga geral, liga a ignição e dá um toque no start-stop. Só um toquezinho. Ele faz toda a lógica. Acho que eu estava explicando start-stop, nem terminei de explicar para vocês, né? Correria tá grande, eu nem lembro mais do que eu tô falando na live. Mas o start-stop é um botão que você dá um toque, ele vira arranque e tem um monte de lógicas por trás. Ele confere se está em neutro, se o carro está engatado, está em primeira, ele não vira arranque, certo? Se a gente usa um switch no clutch, ou seja, você tem um botãozinho que a gente sabe se que o cara está com o pé na embreagem, a gente pode liberar o arranque mesmo em primeira marcha. Tem diversas funcionalidades legais naquele botão, certo? Então, vamos pro motor. Então, esse motor aqui é um motor 6 cilindros em linha, tá? E esse motor, ele é das BMW 335, 535, se eu não me engano, tá? Então, o que tem de legal nesse motor, tá? Esse motor, ele tem comando variável, tanto de admissão como de exaustão, certo? Bom, borboleta eletrônica, padrãozão, né? Tá aqui para mostrar pro pessoal, né? Um comando variável, ele tem sempre... Então, falando aqui, ó, a gente tá do lado do escape, certo? Então, isso aqui é um sensor, tá? Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, ó. Tá aqui, ó. Beleza? Esse aqui é um sensor que mede a posição do comando de escape, tá? Pra galera que curte chicotes aí, né? Esse conector aqui é muito difícil de achar para comprar. E daí a gente fez esse trabalho aqui, ó, que a gente resina e a gente faz um chicote saindo do sensor e daí a gente põe um conectorzinho aqui, DTM, fixado aqui, beleza?
E esse aqui, então, é o sensor de posição do comando de escape. Perfeito? Além do sensor de posição, relembrando a galera lá que acompanhou a live de PID, a gente colocou essa semana no YouTube também. Depois que muita gente pediu, tá? A gente colocou, tá lá no YouTube. Não sei se a gente vai deixar para sempre, então não percam. Foi uma das lives mais animais, cara. Foi tipo 2h30 que a gente ficou falando só de PID. Nessa live de PID, a gente falou que um controle em malha fechada tem 3 coisas importantes, tá? Vamos relembrar pra galera. Um sensor que mede o que você quer, um target e algo para comandar, perfeito? A gente deu os exemplos de borboleta eletrônica, a gente deu o exemplo de boost control, acho que o de boost control foi o que a gente mais falou nessa live, perfeito? Um comando variável, continuamente variável, ele também tem um controle por PID. Olha aqui o que a gente tem. Um sensor que mede a posição do comando e a gente tem um atuador, que está ele aqui, ó. Tá ele aqui, que consegue mudar de fato a posição do comando. Então, o sensor está medindo a posição que o comando tá e o atuador faz com que ele adiante ou atrase, perfeito? E a gente tem um mapa de alvo do comando, perfeito? A gente tem também o sensor de posição do comando de admissão, certo? E a válvula do comando de admissão. As válvulas são bem próximas aqui, ó. Essa é da exaustão, que está mais pro lado da exaustão, e essa é a da admissão, certo? Que a gente até deixa aqui no chicote identificado. O que é? Porque os conectores são iguais e as válvulas são bem parecidas, né? Então, se inverter isso aqui, vai dar problema. Beleza? O que mais tem nesse motor aqui de legal? Bom, todos os motores que a gente faz turbo, a gente já falou para vocês, mas tá aí. A gente coloca EGT individual, tá? Então, tá aí os EGTs, perfeito? A gente mede temperatura individual por cilindro, então, no escape, perfeito? Muito importante de ter nos projetos turbo, certo? Tá aqui o módulo que a gente usa, tá? Relembrando, pessoal, o carro tá parado faz um bom tempo aí, né? Esse aqui é um módulo Race Grade TC8, perfeito? Que a gente consegue colocar até 8 sensores EGTs e a gente manda tudo via CAN também. A mesma sacada lá do que pede, certo? Ele tem um conector AutoSport. Dá um zoom aqui, ó. Conector AutoSport ali, ó, vermelhinho. Ele tem um conector AutoSport que ele tem 5 ou 6 vias, se não me engano, mas usa apenas 4. 12 volts de terra para alimentação e CAN High, CAN Low. É legal que com essas lives a gente pode explorar um pouquinho a mais sem precisar ter que explicar CAN de novo. Então tá aí mais uma vantagem da CAN. A gente tem até 8 sensores, né? Nesse caso, o motor é 6 cilindros, a gente tem 6 EGTs. A gente envia tudo via CAN para ECU, né? Vanos funciona também, deve poder ganhar umas boas elasticidades do motor com Vanos. Certo? Esse motor, ele tem comando variável, certo? Continuamente variável, que é o que a BMW chama de Vanos, certo? E esse motor também tem o lift variável, tá? Então, o lift variável, esse motor a gente consegue... E nesse motor você consegue configurar quanto a válvula de admissão abre. Perfeito? Tem alguns motores da BMW, inclusive, que não tem borboleta por conta disso. Esse motor tem, mas alguns não tem. Por quê? Porque você consegue controlar a vazão de ar que vai para o motor pelo lift do comando, tá? Alguém sabe qual é a vantagem de se fazer isso? Se alguém souber, manda aí. Beleza? Essa é uma pergunta
Interessante, ó. Qual é a vantagem técnica de você, por exemplo, eliminar uma borboleta eletrônica do motor e você ter o lift variável? Então, por exemplo, quero funcionar na marcha lenta, preciso diminuir a vazão de ar, certo? Você deixa o comando com pouco lift, certo? E daí o cara acelera, vai aumentando o lift. Qual que é a vantagem técnica de se fazer isso? Uma borboleta eletrônica é tão mais simples, né? Torque em baixa e alta, certo? Mas por que você tem um ganho de torque, será? Vamos pensando aí, galera. Isso aí é uma pergunta complicada. E daí assim, pessoal, vamos mostrar a ECU para vocês aqui. Espera aí que meu computador está na frente. Vamos pegar ali. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Tá aqui, ó. Essa ECU aqui é uma Motec M142, tá? Ela faz injeção direta, beleza? Ela faz até 8 cilindros com injeção direta. Perfeito? Tá aqui o chicote dela, para vocês verem aí no detalhe, certo? São 4 conectores. Então a gente usou vários sensores, tá? A gente ligou muita coisa aqui, as 4 velocidades de roda. Tem um negócio muito legal aqui que eu posso falar para vocês. Deixa eu ver o que o Rodrigo falou aqui, ó. Consumo, eficiência volumétrica também, velocidade de fluxo. No caso, a válvula turbina eletrônica contribui para manter o motor em marcha lenta, sem o corpo. Torque, economia de combustível. Beleza, pessoal, assim, ó. Todo mundo falou, o que todo mundo falou tá certo, mas a minha pergunta é o seguinte, tá? Por que quando você tira a borboleta e você coloca um comando que tem um lift, que você consegue variar o lift, ó, resposta imediata, ó, primeira coisa, ó, agora a galera tá falando, eu não quero falar, eu não fiz a pergunta certa, eu falei por quê, vocês explicaram por quê, mas o que acontece no motor fisicamente que justifica você ter um ganho de torque? Você, por exemplo, que nem o Alfredo falou, resposta imediata, variar a posição da borboleta para controlar o volume de ar admitido. Vai ter o coletor, depende do coletor, tá cheio ou vazio, vai demorar para surtir efeito. Perfeito, você melhora a resposta. O Matt falou, melhora a velocidade de ar em baixa rotação e o fluxo de ar em alta, melhora, certo? Só que isso que o Alfredo falou, tá, era o que eu queria ouvir. Por quê? O que eu gosto de entender assim é não só quais os benefícios aquilo traz, mas assim, o que muda no motor. A gente tem que entender o seguinte, que o que a borboleta faz, tá? A borboleta, a gente quer funcionar o motor em marcha lenta, beleza? A gente precisa diminuir a vazão de ar. Fecha a borboleta. O que ela faz? Ela diminui a vazão de ar para o motor, certo? Só que para ela diminuir a vazão de ar para o motor, mandatoriamente ela diminui a pressão de admissão, tá? Saca só. A gente precisa diminuir a vazão de ar do motor. A gente fecha a borboleta. Diminuiu a vazão de ar do motor? Diminuiu. O motor funciona lenta? Funciona. Só que o que acontece? A pressão de admissão diminui. Para que importa a minha pressão de admissão? Na marcha lenta ou em carga parcial? Eu precisaria, para explicar isso de verdade, um quadro aqui, para eu fazer o desenho de um ciclo termodinâmico real para vocês, tá? Para eu mostrar no detalhe. Mas como a ideia e o nosso objetivo é sempre pensar fora da caixa e tentar explicar as coisas com uma ótica diferente de um curso de engenharia, a sacada que eu quero passar para vocês é o seguinte. O motor, você
ele gera, vamos lá, 4 tempos, beleza? Admissão, compressão, combustão, exaustão. Todo mundo olha apenas a fase de combustão como uma fase que gera trabalho positivo ou que gera energia, tá? E muita gente esquece que na admissão você está empurrando o pistão para baixo. E empurrar o pistão para baixo, você tem um trabalho positivo, certo? Para a galera que manja de termodinâmica, você tem um trabalho positivo quando você aumenta, quando o pistão desce para baixo, você está aumentando o volume ali, efetivo ali, entre a câmara de combustão e a cabeça do pistão. Perfeito? Por que eu estou falando isso? No tempo de admissão, você também pode gerar trabalho. Só que para você gerar trabalho, você precisa ter uma pressão, não para você gerar trabalho, mas quanto maior for a pressão de admissão, mais você vai gerar trabalho. Não faz sentido? Pensa o seguinte, se tem 3 kg de boost no tempo de admissão, você vai empurrar o pistão para baixo. Você vai gerar um pouco de trabalho. Perfeito? É claro que isso é bem menor do que o trabalho gerado pela combustão. Mas quando você fala em cargas parciais, ou seja, marcha lenta e cargas parciais, num carro andando na cidade, por exemplo, na manha, devagar, com baixo load, você tem um ganho muito grande de eficiência quando você trabalha com esse lift variável. Por quê? Porque você não tem a borboleta que limita a pressão no seu coletor. Você já vai ter naturalmente uma pressão de admissão maior, certo? Porque aonde tem a restrição é lá na entrada do motor, na válvula. Então, sempre que você consegue trabalhar com uma pressão de admissão maior, você tem uma eficiência um pouco maior do seu motor, certo? E eu não estou falando de pressão de turbo e tudo mais. Se você consegue, por exemplo, com comando variável, trabalhar, não estou falando mais do lift, um comando variável, que nem esse que eu mostrei, trabalhar com uma pressão de admissão ligeiramente maior, você pode ter uma eficiência maior do seu motor, perfeito? Então, uma das sacadas é justamente essa. Você elimina a borboleta, diminui essa depressão que você tem na sua admissão e você consegue ter uma eficiência maior no motor, perfeito? Também aí o que o tio Moreira falou é isso aí, elimina tempo morto da massa de ar. Você já está ali com a pressão de admissão ali, beleza? Já alta, e você está só limitando ali na entrada. Quando você quer colocar ar, você abre ali, pum, já está na cara do gol, né? A borboleta não, é lá atrás, demora, tem o atraso, tudo isso, certo? Galera mandou bem aí, comprimento da admissão, diminui a perda de carga, também é verdade. Motor só admite o que precisa. Ó, errado. No motor com levante de válvula ajustável, você continua com restrição na admissão. Só muda de lugar. A pressão sai da borboleta e vai para a válvula. A perda por bombeamento continua. A pressão que o pistão vê é indiferente. Olha, o que o André falou faz muito sentido. Olha só o que o André falou. Vamos ver aqui, ó. André pontuou Lutz, errado. No motor com levante de válvula ajustável, você continua com restrição na admissão. Só muda de lugar. A pressão da borboleta vai... Você tem razão, com certeza. Assim, ó, mas se a gente for olhar, por exemplo, o diagrama eu concordo com você que a pressão é totalmente diferente. Você vai ter uma perda por bombeamento, mas você mudou de lugar, certo? Então vamos lá, você tinha uma perda de bombeamento na borboleta, certo? Só que essa perda de bombeamento diminui a pressão de admissão, beleza? Agora vamos lá, você mudou o local dessa perda de carga,
certo? Você colocou lá no lift, certo? Lá na válvula. Antes da válvula, você tem uma pressão de admissão maior. Você me deixou com dúvida agora. Porque eu vou falar para você como que eu sempre pensei termodinamicamente isso aí. A gente tem o gráfico o gráfico real do ciclo Otto, perfeito? Se a gente olhar o gráfico termodinâmico PV, certo? E a gente tem dois gráficos onde a gente trabalha a parte de trabalho positivo, certo? E a gente sempre olhou com a vantagem, por exemplo, assim, no comando de variável, de sempre tentar trabalhar com uma pressão de admissão um pouco maior, mexendo no seu comando, para que você tenha uma eficiência um pouco maior do motor, perfeito? Agora, o que o André falou, eu fiquei pensando, eu fiquei confuso agora, sinceramente. Pistão V. Você tem razão, André. Olha, pensando rápido aqui, você tem razão. Eu concordo com o que você está falando. A pressão dentro do cilindro vai ser a mesma. Antes a pressão da admissão não interfere, a pressão que vale é a pressão que o pistão vê. Tô pensando aqui. Quando você está variando o lift, você está controlando o volume de ar admitido, variando o tempo que a válvula de admissão está aberta. Enquanto você... não é só o tempo que você varia, você afeta o lift mesmo, a quantidade do que o Alfredo falou. É a quantidade que a válvula realmente abre, perfeito? Agora, aí Fernando perguntou qual que é a questão. Deixa eu ver se eu consigo pegar um papel, só para eu mostrar qual que é a minha ideia. Mas, de fato, na verdade, olha só, André, é um negócio bem interessante, mas deixa eu pensar uma coisa. Deixa eu fazer um desenho aqui, ó. Deixa eu explicar qual que é a minha ideia, tá? Vamos lá. Porque o que o André falou faz muito sentido. Se a gente olhar para a galera aí que acompanha comigo o seguinte, ó. Eu tenho um gráfico aqui, pressão no eixo vertical e volume no eixo horizontal, tá? Faz anos que eu vi isso aqui, tá? Então, o gráfico PV, ele é um gráfico aproximadamente, cara, é isso aqui, ó. Mais ou menos o shape dele, tá? Mais ou menos, galera, tá? Qual que é a sacada? A ignição, isso aqui são os dois ponto morto inferior e ponto morto superior, perfeito? Acompanha comigo o seguinte. Isso aqui é o tempo de combustão, tá? Aqui é compressão, combustão. Aqui é exaustão e aqui é admissão. Admissão, exaustão. Eu não estou explicando porque eu estou pensando na minha cabeça, tá, galera? Pera aí que eu já explico para vocês. Só deixa eu... Compressão e combustão, perfeito? Então, o que acontece? Eu sempre olho com a seguinte ótica aqui. Se você consegue... Isso aqui é trabalho positivo, isso aqui é trabalho negativo. Deixa eu explicar para a galera aqui, antes de eu falar o que eu penso, tá? Pensa o seguinte. Quando eu tenho menor volume do motor,
na câmara de combustão, quando eu estou no ponto morto superior, perfeito? Então, daqui para cá, eu tenho meu processo de admissão. Deixa eu ver, não estou vendo o que a galera está falando, tá? Você sai do ponto morto superior, vai para o ponto morto inferior, certo? Beleza? Um processo praticamente com a pressão constante, que você está variando o seu volume efetivo aqui, perfeito? E daí, do ponto morto inferior para o ponto morto superior, de novo, o que você tem? Você tem a compressão, que daí o que ela faz, no começo não muda muita coisa, mas depois ela vem e sobe a pressão. Até que vai chegar um ponto que você vai ter a centelha, certo? Antes do ponto morto superior, que sobe muito a pressão, perfeito? E daí depois você tem aqui, de fato, um trabalho positivo aqui, ó. Essa área aqui é uma área de trabalho positivo daqui para frente, perfeito? E o que acontece aqui? Como a gente tem uma outra região aqui muito importante, que é essa daqui, que é quando ela está voltando aqui, né? A seta está voltando, que é o seguinte, e relembrando, aqui também é trabalho negativo, porque a gente está com o pistão indo do ponto morto inferior para o superior, perfeito? Eu sempre enxerguei uma parte de eficiência do motor fora da combustão por conta dessas diferenças de pressão aqui também entre exaustão e admissão, perfeito? Então, essas diferenças de pressão aqui, do ponto de vista de admissão e exaustão, vamos... Cara, é uma questão bem... Vamos ver o que todo motor Otto é controlado alterando a densidade da carga. Pressão de... Então, a entrada dele. Com a perda... Como fica as médias de alta rotação sem corpo de borboleta? Rodrigo, quando não tem corpo de borboleta, como não é esse caso, o que muda é o lift da válvula, ou seja, você aumenta ou diminui a vazão, aumentando o lift da válvula, quanto abre a válvula, perfeito? Show de bola, André. Então, isso aí é um ponto que muito massa, cara. Vale, isso que é massa de fazer live, você acaba aprendendo. Eu sempre imaginava que pelo fato de a gente trabalhar com a pressão de admissão mais alta, você diminuía a perda por bombeamento do motor, certo? E a perda por bombeamento do motor, de fato, tá aqui, certo? E eu sempre fiz essa analogia de quando eu trabalhava na Ford e a gente buscava trabalhar com uma pressão de admissão ligeiramente mais alta, trabalhando no comando variável. Mas daí, nesse caso em particular, o que eu falei está certo porque tinha borboleta. E daí eu não tinha mais a restrição na admissão. Então, se eu tinha uma pressão de admissão maior, com certeza eu teria uma pressão ali depois da válvula maior, porque o meu lift não muda. Então, muito obrigado, porque se abriu minha cabeça hoje, cara. Eu via isso de uma maneira errada. Porque eu sempre olhei esse diagrama aqui e eu olhei assim, cara, essa diferença de pressão de admissão e exaustão dá um trabalho negativo, beleza. E daí eu sempre imaginei o seguinte, cara, se eu consigo trabalhar com uma pressão de admissão mais alta com o comando de variável e borboleta eletrônica, faz todo o sentido. Agora, e daí, como na verdade eu nunca trabalhei com esses motores com lift variável, porque é o seguinte, para corrida aqui a gente não usa, a gente trava ele no máximo, certo? Eu sempre estudei esses motores e não trabalhei na prática. Um conceito errado que eu tinha, e eu agradeço você por mudar a minha cabeça, é que eu falava assim, bom, que massa esses motores, porque você vai trabalhar sempre com a pressão de admissão mais alta, então você vai acabar tendo uma eficiência maior, porque você vai diminuir as perdas por bombeamento, mas de verdade não. Você tem total razão, porque o que interessa é a pressão dentro do cilindro, certo? Então, não interessa se está com
20 kg de boost na admissão, se sua válvula não abrir, isso aí você não vai mudar a sua perda por bombeamento. Muito obrigado, André, mandou muito bem. Espero que a galera tenha entendido essa discussão, pessoal, e esse que é o ponto mais importante, pessoal. A gente tem que entender que a gente sempre tem coisa para aprender e que compartilhar é muito importante. Pô, tô muito feliz, acho que essa foi a live mais legal de todas, porque eu aprendi um negócio muito massa. Eu tinha essa concepção errada nesses motores com lift variável. Valeu aí, André. Show de bola. Exatamente. É que na minha concepção eu falava assim, cara, a pressão de admissão está maior, eu ficava cego com esse gráfico aqui, só que na verdade o que interessa não é a pressão de admissão, o que interessa é a pressão que vai para dentro do cilindro. Se você não tem lift variável, você pode olhar só a pressão de admissão e falar, minhas perdas por bombeamento diminuíram. Se eu estou com o mesmo comando e a minha pressão de admissão subiu, né? Mas, show de bola, galera. Pessoal, o Instagram vai cortar a live daqui 3 minutos, tá? Então, a gente vai voltar para falar mais do carro aqui para vocês. Beleza? Eu ia mostrar, eu vim aqui pro motor, porque tem um outro ponto legal de mostrar que muita gente não mede, ó. Nessa ECU, como a gente tem... nessa ECU, como a gente tem muitas entradas, tá? Que a gente mostrou, tem 4 conectores tem 4 conectores na ECU. Aqui a gente usa um sensor de temperatura normal, beleza? Que aqui a galera colocou antes do coletor, beleza? Temperatura de ar. Só que a gente também coloca um outro, que aqui, que a gente chama de Intercooler Air Temperature, que é o sensor de temperatura do intercooler, que a gente mede antes do intercooler. Beleza? Então a gente mede antes e depois, perfeito? Isso é muito bom, principalmente quando está começando o desenvolvimento do intercooler, certo? E a gente consegue também, desde o início do projeto, ter uma documentação de como que o intercooler está funcionando, qual a eficiência dele. A gente consegue ver de cara temperatura antes e depois, beleza? É legal também medir pressão antes e depois, perfeito? Aqui a gente não está medindo, perfeito? Então, só relembrando, né? Se a gente mede a pressão antes do intercooler, a gente também consegue ter a referência para pressão de boost, perfeito? Então, caso o nosso map tenha problema, a gente consegue entrar no mapa de estimativa de pressão de admissão, perfeito? Então, o que mais que a gente tem para mostrar aqui do motor para vocês, tá? Vocês veem que aqui é o mesmo esquema que a gente fez aqui no conector da posição, a gente fez no conector das bobinas, tá? Mas um conector que foi muito difícil de achar e a gente fez o mesmo serviço aqui e a gente monta um DTM, perfeito? Essa aqui é a parte do motor que faria a parte do lift, certo? Conforme eu falei, não está sendo usado, perfeito? Como que foi feito isso? O pessoal que faz o motor, a parte mecânica, travou no lift máximo e a gente usa uma borboleta. Nesse motor também tem borboleta, tá? Mas essa foi a ideia para esse motor, porque o nosso objetivo aqui é o desempenho e não iria alterar para o nosso caso. Perfeito? Deixa eu ver o que... eu queria mostrar para vocês o conector aqui. Eu vou ter que abrir a outra porta. Então, pessoal, na segunda parte da live, eu vou mostrar para vocês aqui o conector da parte do tanque de combustível, que é aquele conector que eu falei, que tem a solda. Beleza, galera? Já estou voltando na live aqui. 10 segundos.